meu povo! Do oitavo aninho, eu sou o professor Aldemir Malveira de Matemática. Vejamos o que temos. Aula 50, objeto de conhecimento, área de figuras planas, área do círculo e comprimento de sua circunferência, detalhamento, resolução e elaboração de problemas que envolvam medidas de áreas de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar a medida de terrenos. Vamos à nossa aula. Dando início a essa aula, hoje nós vamos tratar do círculo. Então vamos ver o que é o círculo, qual a sua diferença, certo, entre círculo e circunferência, mas o foco principal é como calcular a sua área. Vejamos o que temos. Me segue, olha lá. Área do círculo e comprimento de sua circunferência. O que é círculo? Então, considere um ponto P, tá aqui o ponto P, beleza? E uma medida R, que está aqui, ó. Aqui é a medida R, ó, que é o raio. Então, o círculo de centro P e raio R são um conjunto de pontos que estão a uma distância igual ou menor que R do ponto P. Na imagem adiante, que é esta imagem, a região em roxo é o círculo de centro P e raio R. Portanto, quando nós vamos definir o círculo nada mais é do que a região interna desse traçado preto que vocês estão vendo aqui do lado. Olha. Então, essa região interna. Portanto, o círculo, ele possui o quê? Área, por estar exatamente ocupando tudo que está na cercadura desta linha preta. Beleza? Então, vamos continuar. Olha o que nós temos agora aqui. Formalmente, dizemos que os pontos A, que pertencem ao círculo, satisfazem a seguinte condição, olha, é uma distância, né, de A até P, né, eu posso dizer que esse ponto A está bem aqui, olha, é uma distância de A até P menor ou igual que R, ó. O que significa isso? Significa que tudo que está aqui dentro, né, ó, que eu estou pontilhando, ele, na realidade, qualquer desses pontos aqui, né, pertencem ao círculo. Inclusive esses que estão aqui na nossa borda. Então, lemos assim, ó, a distância entre A e P é menor ou igual a R, que é exatamente o que nós estamos observando aqui nessa escrita. Beleza? Muito bem. Então, vamos agora a um conceito para a área do círculo. A área do círculo corresponde ao valor da superfície dessa figura, levando em conta a medida do seu raio. Então, olha, toda vez que nós formos trabalhar com a área do círculo, eu tenho que conhecer o raio. Portanto, vale lembrar que o círculo, também chamado de disco, olha, eu posso chamar o círculo de disco, é uma figura geométrica que faz parte dos estudos de quem? Olha, da geometria plana, por ser considerada uma figura. Portanto, nós vamos agora ver como calcular a sua área. Ó, então, a fórmula da área do círculo. Para calcular a área do círculo, devemos utilizar a seguinte fórmula. Está aqui no nosso balãozinho, olha. Onde o A é a área, aqui é o π, certo? Olha, que é um número irracional. Ele
é aproximadamente 3,1415. Só que esse número, ele é um número, como eu falei, irracional, portanto, a quantidade de casas após a vírgula, ela é infinita. Mas a maioria dos problemas, você às vezes vai lidar com o valor inteiro, às vezes vai lidar com valores quebrados. Olha, o problema vem dizendo como você trabalhar, ó. Esse aqui está considerando até 4 casas após a vírgula, mas tem uma infinidade de casas muito grande, beleza? Após a vírgula, por ser um número que? Irracional. Então, lembrando, olha, o π, que está sendo representada por essa letra grega, ele é um número, né? Um número irracional. Portanto, por ser um número irracional, nós temos que ter um cuidado em como trabalhar com este número, beleza? Às vezes, o que pode acontecer é, se o problema não te sinalizar qual valor você usar para π, você também pode não mexer com ele, utilizar no problema o valor da letra grega que está aí, essa letra π, certo? Lembrando que, por ele ser um número irracional, normalmente nós utilizamos a letra, certo? Muito bem, vamos ver os outros elementos que constituem o círculo, que é essa região interna. Então, vamos ver trabalhar mais a questão do conceito para a área do círculo. Então, nós temos um elemento que vem e que é muito utilizado em vários problemas, que é o diâmetro. O raio eu já sei o que é. Então, lembre-se que o raio, ó, aqui o raio, ó, corresponde à distância entre o centro e a extremidade do círculo. Portanto, olha, o raio é este aqui, ó. Tá? Que você está vendo bem aqui. Esse é o raio. O diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Porque quando você estende o raio e vai até um outro ponto, vamos supor que aqui eu tenho um ponto A, né? Eu estou passando pelo centro e cheguei até um outro ponto B, ó. Então, quando você faz isso, você tem, então, o diâmetro. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza? Que é exatamente essa ideia aqui que eu vou desenhar aqui embaixo. Vamos supor, para você entender melhor, ó. Certo? Eu tenho o centro, está aqui o círculo. Ó. Então, daqui para cá é um R, daqui para cá vem outro R. Ora, um R mais um R, isso aqui vai me dar 2R. Então, o diâmetro, ele é um segmento de reta que vai de um ponto ao outro, certo? Passando pelo centro do círculo. Tranquilo? Então, com isso, nós já temos 2 elementos aí que fazem parte do círculo, né? Nós temos o raio, beleza? Que é representado pela letra R, e nós temos o diâmetro, que é 2 vezes o raio. Beleza? Então, olha, reforçando, já o diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro do círculo, dividindo em 2 metades iguais. Dito isso, o diâmetro equivale a 2 vezes o raio. Beleza? Então, vamos supor que nós tenhamos a seguinte situação, olha. Se for dado o diâmetro, digamos, o diâmetro é 20 centímetros. Ou seja, o diâmetro de um círculo é 20 centímetros. Qual o raio desse círculo? Ora, o diâmetro não é 2 vezes o raio? Ó, o diâmetro não é 2 vezes o raio? Então, se ele é 2 vezes o raio, você resolvendo esta pequena equação, rapidinho você descobre, olha, 20 dividido por 2, então o raio desse círculo mede 10 centímetros. Beleza, meu povo? Então,
vamos fazer uma recordação. O que é o círculo? O círculo, na realidade, é uma região interna que possui um contorno, né? Toda essa região interna que está contornada e que é o conjunto de pontos que estão ali dentro, isso nós chamamos de círculo. Então, essa cercadura que dá corpo ao círculo é um segmento, né? É um segmento, só que ele está o quê? Ó, colado em forma de volta. Se ele está colado em forma de volta, se ele é um segmento, eu posso saber qual é o seu tamanho, beleza? E quando eu quero saber o tamanho, eu posso dizer que eu estou diante do perímetro do círculo. Então, vamos ver esse outro conceito. Me segue aqui, ó. Então, o perímetro do círculo, beleza? É o que nós vamos abordar agora. É um conceito matemático que mede o comprimento, ou seja, olha aqui, que eu já havia dito, o contorno de determinada figura. Em outras palavras, o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então, vamos ver aqui duas coisas. Olha, a linha que está aqui, ó, essa linha aqui, vamos supor que aqui eu tenho um ponto A, mas que é ligada a um ponto B. Mas isso aqui, olha, pode ser o quê? Cortado, como se eu pegasse uma tesoura e cortasse. Quando eu faço isso, olha, eu tenho este segmento que vai de A até B. Por isso que ele pode ser o quê? Medido. E daí, por ele poder ser medido, eu estou diante do perímetro do círculo. Então, você pode calcular o perímetro do círculo, que é exatamente esse contorno, como você pode calcular, olha só, você pode calcular a área, né, ó, que é o que eu acabei de pintar, beleza? Do círculo. Muito bem. Então, quando eu pego aqui, olha lá, e corto, né, e eu estico, eu estou diante do perímetro. Então, o perímetro é 2 vezes o raio, isso daqui, olha, é medido 2 vezes π vezes r. Esse é o perímetro do círculo. Beleza? Então, vamos ver agora isso mais em detalhes. Olha, perímetro do círculo. No caso do círculo, o perímetro é chamado de circunferência. Olha lá, apareceu aqui um conceito novo. Então, olha, é calculado pelo dobro da medida do seu raio, 2r. Assim, o perímetro da circunferência é medido pela fórmula. Olha lá, perímetro, né? O P que está aqui vem de P, 2π vezes r, que em outras palavras é o quê? Isso aqui, o perímetro, ele vai, então, nos dar o comprimento da circunferência, que vai dar 2πr, beleza? Deixa eu consertar esse π, não está muito legal, ó. 2πr. Tranquilo? Então, agora, depois disso, nós temos que estar atento a essa pequena nuance. Qual é a nuance que eu tenho que estar atento? Eu tenho que estar atento que quando eu tenho uma circunferência, que é exatamente o contorno, né? Aqui, ó, só a linha preta é a circunferência. Automaticamente eu tenho o círculo, que é a região interna. Então eu devo estar atento ao quê? Olha, se eu disser assim, o círculo é uma circunferência? Não. Eu preciso ter o contorno, que é a circunferência. Então, ao ter esse contorno, a região interna é que é o círculo. Portanto, o círculo ele possui o quê? Possui área. E a circunferência possui comprimento, que foi aquela ideia que eu dei de cortar, né? Juntei aquele ponto A e B, cortei e estiquei. Por isso que esse comprimento é 2πr. Certo? É o comprimento da circunferência, o tamanho desse segmento. Como nós medimos, que vai dar um lado, de certa forma vai dar um lado,
por isso que também é chamado perímetro. Então, quando for solicitado para você, determine o perímetro do círculo, na realidade você está calculando o comprimento da circunferência. E quando for solicitado para você calcular a área do círculo, você está calculando todo o espaço ocupado por esse contorno, que é a região interna. Beleza? Vamos às nossas aplicações. Olha lá, me segue. Primeira aplicação. Ó. Calcule a área de um círculo que apresenta 3 centímetros de raio. Então, beleza, olha lá. Primeiro, vamos lembrar de quê? Vamos lembrar da fórmula, né? Da fórmula da área do círculo. Ó. Do círculo. Qual é esta fórmula? Esta fórmula é representada por A igual a πr ao quadrado. Ou seja, eu tenho que conhecer o raio, e depois que eu conhecer o raio, eu pego e vou, então, substituir na fórmula e vamos calcular. Então, vai ficar ó, π vezes quanto é o nosso raio. Está aqui o nosso raio, olha. O raio foi dado para nós, ó. 3 centímetros, então vai ficar 3 elevado ao quadrado. Então, vamos ver. Aqui eu vou optar em não mexer com o π. Se você optar em não mexer com o π, então você só vai repeti-lo. Então vamos calcular quanto que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, portanto vai dar 9. Como isso aqui é uma álgebra e eu optei em não mexer, então vai dar 9π, beleza? 9π o quê? Qual é a unidade? Centímetros. Então, centímetros ao quadrado por ser uma área. Beleza? Então, lembrando, nesse primeiro desenvolvimento, eu optei em não mexer com o π. Você pode fazer isso, certo? Agora, se o problema te der o valor do π, então você tem que usar o valor que o problema está te dando. Eu vou fazer agora como se o problema estivesse me dando o valor de π. Então, vamos ver isso. Beleza? Continuando. Está aqui, ó. Então, para calcular a área, basta colocar o valor na fórmula. Qual foi o raio dado? O raio dado foi 3 centímetros. Certo? É o mesmo problema, só que agora o valor de π a ser usado é 3,14. Como eu falei, se o problema te der, você vai ter que usar. Então, tá aqui, ó. Substituindo 3, né? E vai ficar ao quadrado. 3 ao quadrado vai me dar 9π, ó, que é sem mexer com π. Mas, agora nós vamos utilizar o valor numérico 3,14. Então, eu vou ter que pegar e multiplicar o 9 vezes 3,14. Multiplicando 9 por 3,14, vai me dar 28,3 centímetros ao quadrado, aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque lembrando que o π ele é um número irracional, ele possui uma infinidade de casas após a vírgula. Portanto, significa que ali nós temos um valor aproximado. Eu sempre falo que se o problema não exigir, certo, que você troque o valor de π, é melhor que você deixe em π, porque aí não precisa ser aproximado, porque aquele π já está carregando todas as casas possíveis para determinada situação. Quer dizer, você tem uma resposta mais completa. Mas se o exercício estiver pedindo para você utilizar o valor de π por um número que o problema sinaliza, então você deve trabalhá-lo. Lembrando que nesse desenvolvimento, primeiramente eu tive que conhecer o raio, né? Conhecendo o raio, o que eu fiz? Eu peguei, elevei primeiro ao quadrado, multipliquei pelo π, e aí eu mostrei que se o problema pedisse para nós usarmos π igual a 3,14, só era multiplicar o 9 por 3,14. E aí você chegaria num resultado sem o valor do π, né? Sem
a letra π, e aí ficaríamos só com números. Lembrando que por ser uma área vai ficar a unidade elevado ao quadrado. Vamos a mais aplicações? Vamos lá, me segue. Uma outra aplicação que nós temos, a aplicação 2, é determine a área de um círculo de 8 centímetros de raio. Olha lá. Mas, olha aqui, aquilo que eu havia dito para vocês, olha, o problema está dizendo que utilize π igual a 3,14. Olha. Então, quando o problema diz isso, obrigatoriamente nós temos que utilizá-lo, beleza? Então, mesma ideia, o raio conhecido, sim, está aqui, ó. Então, primeiro, eu vou substituir qual é a nossa fórmula. Nossa fórmula, lembrando, é A igual a π vezes R ao quadrado. Então, está aqui substituindo, olha. Agora, olha o π, vale 3,14. O raio ao quadrado vai ficar 8 ao quadrado. Primeira potência aqui, ó. 8 ao quadrado, 64. E agora 64 vezes 3,14. Resolvendo essa conta, chegamos a 200,96 centímetros quadrados. Beleza, meu povo? Muito bem. Então, vamos continuar ainda com essas diferenças. Falando de círculo versus o quê? Circunferência. Para isso ficar bem separado na cabeça de vocês, olha. Círculo e circunferência não são a mesma figura. Eu já frisei aqui, olha. A circunferência é o quê, pessoal? Ela é a borda. Portanto, olha, a circunferência aqui, olha, é essa linha em preto. É o contorno. Beleza? Olha, é o contorno. Isso é a circunferência. E o círculo é a região interna, é o que está em roxo. Olha, isso é o círculo. E o contorno é o quê? O contorno é a circunferência. Beleza? Essa é a grande diferença. Então, olha, a circunferência é unidimensional e, portanto, não possui área. Então, ficar atento. Você não pode dizer, eu vou calcular o comprimento do círculo. O círculo não tem comprimento. Quem tem comprimento é circunferência, certo? Agora, você pode dizer, eu posso calcular o perímetro do círculo, porque o perímetro do círculo é o comprimento da circunferência. Vejamos, olha, perímetro do círculo. Quando falar perímetro do círculo, opa, ó, o que é o perímetro? O perímetro do círculo é a medida do seu contorno. Portanto, eu quero calcular, quando eu digo eu quero calcular o perímetro de um círculo de raio R, eu estou dizendo que eu quero calcular o comprimento da circunferência de raio R. Olha qual é a sua fórmula, né? Você pode utilizar. É 2πr. Beleza? Vamos ver uma aplicação para esse caso. A aplicação diz o seguinte, olha, uma pessoa caminha ao longo da borda de uma piscina circular, completando exatamente uma volta. Qual a distância que essa pessoa percorreu se o raio da piscina é igual a 30 metros? Aí está aqui o problema, olha, utilize, beleza? Para π, ó, 3,14. Então, qual é a ideia desse problema? A ideia desse problema é exatamente essa daqui, ó. Eu tenho a piscina circular, ó. Aqui eu tenho o raio e esse raio aqui é 30 metros. E a pessoa está caminhando, olha, está aqui a pessoa, ela está dando a volta, ela vai dar a volta, vai andar, vai chegar até aqui de novo, olha. Aí ele está perguntando qual a distância que essa pessoa percorreu. Ora, ela percorreu exatamente o comprimento da circunferência. Como que nós calculamos o comprimento dessa circunferência? Lembrando, ó, que o comprimento da circunferência, aqui é a nossa relação, é 2πr. Então, está aqui, ó, o 2,
O π foi solicitado que você utilize 3,14, está aqui, vezes o raio. O raio foi quanto? 30. E aí, resolvendo essa conta simultaneamente, ó, 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 30 vai dar 188,4 metros. Então, aqui tem também uma breve nuance. Qual é a breve nuance que tem aí, professor? Quando nós estamos calculando o comprimento da circunferência, eu estou calculando aquele tamanho, é como se eu tivesse cortado, né, em forma circular, como se eu tivesse cortado e estivesse medindo. Portanto, é unidimensional, olha, a unidade não fica ao quadrado. Agora, se você estiver calculando a área do círculo, ó, área, a unidade vai ficar ao quadrado. Beleza, meu povo? Vamos continuar. Mais coisas aí. Tá. Então, nós podemos ter o seguinte, vamos ver a seguinte situação. Mais exemplo. Exemplo 2, olha. Eu quero calcular o comprimento de uma circunferência, certo? Que ela é dada por 2π vezes r, tá? Onde o raio é 10 centímetros. Ora, nesse caso, eu não vou atribuir um valor para π. Se eu não vou atribuir um valor para π, então ele será repetido. Muito simples, né? Só é substituir, olha. O raio, que está bem aqui, ó, na nossa fórmula. Então, esse comprimento vai ficar, ó, 2 vezes π vezes 10. Então, esse comprimento vai me dar o quê? Ó, 20 π, qual é a unidade? Centímetros, olha. Calculamos o comprimento dessa circunferência. Agora, no exemplo 3, olha. Eu quero, um exemplo 3 vai ser esse. Eu quero calcular, né, a área do círculo. Como é que é a área? Πr ao quadrado. E esse raio, ele é 6 metros. Beleza? Então, nesse caso, olha, vai ficar. Então, a área também, eu não dei nenhum valor para π. Então, ele vai ser repetido, né? Ó, π vezes 6 ao quadrado. Então, a minha área vai ficar, ó, π vezes 6 ao quadrado, 36. Você nunca deixa, nesse caso, quando não foi dado o valor de π, você vai deixar essa letra na frente, sempre vai ficar atrás. Então, 36π, o quê? Metros ao quadrado por ser uma área. Beleza, meu povo? Então, lembrando sempre disso, olha. Quando você está trabalhando com o círculo e a circunferência, lembrando, o círculo, ele possui área, vai ficar unidade ao quadrado. A circunferência é unidimensional. Eu estou calculando um comprimento, certo? Então, são duas formulazinhas. Se for dado o diâmetro, lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza? Uma outra coisa que eu tenho que lembrar, se o problema vier dizendo para nós usarmos o valor de π e ele sinaliza que pode ser 3, pode ser 3,14, pode ser 3,1415 ou outros valores, você vai ter que usar no problema. Se ele não falar nada, então você não mexe no π, deixa ele lá, bonitinho, sendo só repetido. Beleza, meu povo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado.